Pode falar. Bem-vindo ao Pode Falar e hoje vamos abordar o tema ódio político, que tem ganhado cada vez mais destaque no Brasil e no mundo. Por que o discurso de ódio está em alta? Por que políticos e candidatos se tornam populares quando partem para o ataque e passam por cima de tudo e, claro, de todos? Esse tipo de comportamento é reflexo de algo maior, de uma tendência global de polarização e radicalização política? Parece estar dividindo cada vez mais a sociedade. Para nos ajudar a entender melhor esse fenômeno, temos hoje dois convidados de peso: Jaime Pinsky, historiador, que vai nos trazer uma perspectiva histórica sobre o uso do ódio e da violência no discurso político, e Eduardo Mulaer, advogado, que vai nos explicar as implicações legais desse tipo de comportamento e os limites entre liberdade de expressão e discurso de ódio. Pinsky, Mulaer, muito obrigado por participarem desse programa. É uma honra tê-los aqui. É um prazer estar aqui com você. E a honra é minha, William. Tenho saudades dos nossos tempos do Jornal da Cultura. Então é bom fazer aqui um revival e um renewal, uma renovação. Olha, antes de começarmos esse debate, eu gostaria de veicular um vídeo aqui, que é um trechinho, um curto trecho dos dois últimos debates que ocorreram no Brasil, para a Prefeitura de São Paulo, um na Rede TV e outro na TV Cultura. Vamos dar uma assistida. Esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não tá tendo. Olha. Vai. Não. Olha. Vai. Não. Você vai preso, Ricardo Nunes, por tocar nas merendas das crianças. Eu vou interromper esse debate. Vai receber dinheiro de creche. Você vai preso ano que vem. Volte no 28. Ordem, agora. Eu vou colocar na cadeia. Eu vou interromper esse debate. Candidato Marcelo, parem os dois. Eu vou mandar desligar o telefone. Está dada a advertência aos dois candidatos. Incrível, né? Eu até passo mal assistindo a isso, porque eu fico imaginando os mediadores ali nesses debates, como é difícil, né? E aí, vocês já viram coisa parecida? Olha, não, nunca tinha visto essa violência dentro de um debate. Já vi inimizade, já vi desconfiança, já vi desaforo, provocação, mas nada que chegue nesse nível. Eu acho que nós estamos num ponto muito perigoso de transformar a disputa política em circo. Na verdade, nós estamos vivendo uma desmoralização da política no sentido de desmoralização da democracia. Eu me lembro de uma determinada época em que o vereador mais votado em São Paulo não era candidato, foi o hipopótamo Cacareco. E o Cacareco bateu todos os candidatos. Por quê? No desencanto da população, a população quer uma coisa extravagante para fazer um voto nulo, um voto de protesto. E esses cidadãos agora que estão se pondo em liça, como se estivéssemos numa arena, num circo, na verdade eles atraem atenção porque é um grande desencanto com os candidatos que tentam pautar-se por um pouco de seriedade. Ô Pinsky, esses embates desse tipo aí é novo na cena política brasileira ou o nível, se você acha que passou dos limites? Bem, é difícil medir isso, mas se a gente for lembrar historicamente, é muito fácil se lembrar de casos bem mais cabeludos do que esse. Nós tínhamos, por exemplo, um deputado no estado do Rio que andava com uma metralhadora a tiracolo. Então, que não é exatamente uma arma intelectual, se é que eu posso colocar dessa forma. Na minha cidade natal, Sorocaba, um belo dia estabeleceram uma rotina nova. Os edis seriam obrigados a chamar um ao outro de Vossa Excelência para evitar xingamentos. E a coisa passou a ser: Vossa Excelência é uma... E aí vinha um palavrão. Então, quer dizer, é comum no interior, em outros estados, também a gente verificar com uma certa frequência baixarias. Isso significa o quê?
Quer dizer, Molaé já deu uma pista evidente. Quer dizer, quando que você parte para a baixaria? Quando você não tem um argumento adequado. Isso é evidente. Quando as palavras, e principalmente as palavras com sentido, que querem dizer alguma coisa, quando um programa não é devidamente apresentável, então você parte para a baixaria e chama atenção para isso. É isso que está acontecendo agora, é isso que acontece fora também do espectro político estrito sensu, né? Quer dizer, quem vê o trânsito de uma cidade como São Paulo verifica que esse tipo de xingamento só não é tão grande quanto já foi algum tempo atrás, porque agora os carros costumam ter ar-condicionado, as pessoas ficam com a janela fechada e evitam que o xingamento chegue até o próximo. O Datena disse que vai processar Marçal e o Marçal disse que vai processar o Datena. Aí a minha pergunta é a seguinte: quando uma pessoa como o Datena reage fisicamente a uma ofensa verbal grave, em que ponto a lei vê essa reação como autodefesa ou como um excesso de violência? Vamos começar pelo Marçal. Tá? Código Penal, injúria, difamação e calúnia. São 3 figuras. A injúria é ofensa. Você chamar o outro de cretino é uma injúria. A difamação é quando você fala que o outro é ladrão. E a calúnia é quando se atribui um crime específico. Então, o Marçal, em tese, está cometendo esse tipo de crime e que tem uma figura específica na lei eleitoral. Tem a calúnia, difamação e injúria no processo eleitoral. Em contrapartida, a agressão, você tem o crime de rixa, o crime de lesões corporais, inclusive aqueles que inviabilizam o trabalho por um tempo, que é uma coisa gravíssima. É uma subcrime abaixo do homicídio. Você tem o homicídio e tem as lesões corporais. Então, isso é crime e isso pode, em tese, dar uma pena de prisão. Ou seja, os dois, em tese, estão cometendo crimes e os dois, em tese, podem ser condenados. E ser condenados podem até perder os mandatos se conseguissem. Agora, tudo indica que essa baixaria não parou de dar votos, né? Eles pararam, eu acho, de subir na pesquisa e tal. Muita gente se solidariza com o Datena face à agressividade do Marçal, e o Marçal parece que estava subindo espetacularmente, parou de subir, que as pessoas pararam de achar tanta graça no besterol que ele faz. Agora, a lei eleitoral não tem nenhuma previsão nesse sentido, né? Não, a lei eleitoral prevê os crimes, quer dizer, na lei das eleições, você tem todo um capítulo do processo penal eleitoral e dos crimes, porque quando você pratica seja um xingamento, seja uma agressão, fora do período eleitoral, isso é regido pelo Código Penal. Quando é em campanha, durante as eleições, isso é previsto como crime eleitoral, especificamente dentro do Código Eleitoral. Então, prevê sim. O que ela nunca imaginou é que era a hipótese, por exemplo, as hipóteses de cassação, de abuso de poder econômico, etc. Acho que o legislador nunca imaginou que ia haver uma disputa física entre candidatos. Mas, de todo jeito, o crime está previsto na lei eleitoral. Tudo deve mudar agora, né? O Pinsky, se figuras públicas são protagonistas de episódios de violência e ódio, eu fico imaginando, Pinsky, o que passa na cabeça do cidadão comum. Na sua perspectiva, Pinsky, quais são as consequências sociais quando o discurso de ódio se torna central em uma campanha política como essa que nós estamos presenciando? Eu acho que, infelizmente, o discurso de ódio está se tornando uma banalidade. As pessoas não têm uma preocupação mais com os fatos e sim com as versões. As notícias internacionais são um excelente exemplo disso, né? Quer dizer, logo procura-se verificar quem é mocinho, quem é bandido em cada situação, e o mocinho e bandido, a figura de mocinho e de bandido é atribuída em função de escolhas políticas pré-determinadas, não é? E logo em seguida faz-se uma campanha. Quer dizer, hoje em dia,
não há um debate de ideias propriamente ditas, mas um debate de versões. E essas versões valem, ou aparentemente, supostamente valem, e são criadas por todo mundo. Todo mundo tem versões a respeito de situações, seja em política internacional, seja em política nacional. Isso é facilmente verificável. Rapidamente você verifica isso. Então, a ausência de um conhecimento sério e consequente sobre o assunto faz com que haja versões superficiais, versões, ao mesmo tempo, radicais, e aí o confronto se torna uma fatalidade. Vocês acham que esse tipo de comportamento é uma tendência global? A polarização, por exemplo, aí ela tem provocado mais esses discursos de ódio na política? Olha, eu diria, William, que há manifestações em várias partes do mundo, né? Você tem nos Estados Unidos o Trump, que inclusive acabou agora sendo, enfim, mordido pelo próprio veneno, que ele começa a atacar determinados grupos sociais e isso vai fazendo a popularidade dele cair. Ou seja, o seu discurso de ódio tradicional, que não tem nenhum compromisso com a verdade, acaba sendo o contrário à própria campanha dele. E a verdade é que a introdução das redes sociais, que ainda é muito recente, causou um alvoroço e um novo panorama no processo eleitoral. Eu não diria que antes ele fosse mais racional, mas ele tinha menos fatores de falsificação, porque existe alguns capítulos da Rádio Novelo em que entrevistaram um falsificador, um autor de fake news, que vai lá e fala, eu faço mesmo. Fui eu que inventei isso, fui eu que inventei essa mentira, e a gente faz porque pega e porque não tem consequência. Então, eu acho que precisaria ter mais consequência e esse panorama do que escapa à ação policial e à ação da justiça eleitoral se alargou muito. E muitas vezes há uma reação quando há uma ação da autoridade, e não, estão cerceando a liberdade de expressão. Na verdade, a liberdade de expressão não é para cometer crime e não é para esculhambar com o processo eleitoral. Ô, Pinsky, duas questões aí que eu achei interessantes que o Mulaya colocou. Primeira é se é uma tendência global. A segunda é como você vê isso aí. As pessoas usam para não ser monitoradas ou para não ter nenhuma punição pela criação de fake news, elas usam a questão da liberdade de expressão. Estão punindo porque está proibindo de que eu me manifeste. E aí, como é que você vê essa questão? Bem, em primeiro lugar, eu acho que já se discutiu o suficiente para a gente ter a consciência de que a liberdade de expressão não é uma coisa absoluta. Quer dizer, você não tem liberdade, você não pode ter a liberdade de expressão para agredir o próximo, para inventar mentiras, para dizer, para caluniar o outro e por aí afora. Então, essa história de liberdade de expressão absoluta, dizendo que qualquer coisa ao contrário disso seria o cerceamento da liberdade, é um jogo de palavras desonesto. E é isso que está se fazendo com muita frequência. E eu insisto nesse aspecto. Quer dizer, o discurso, mulher, pouco tempo atrás, quando o indivíduo chegava num determinado local e fazia um discurso a respeito dos projetos dele, com começo, meio e fim, então havia uma articulação, necessariamente uma articulação intelectual. A gente poderia dizer que era uma articulação mais pobre ou mais rica, convincente, não convincente, mas havia uma articulação, um discurso. A análise do discurso nos levava à compreensão de que se tratava de um discurso racional, com começo, meio e fim, com argumentos, etc. Hoje em dia, isso tende a não acontecer, porque exatamente esses novos veículos de comunicação, que eu estou de acordo com você, estão no seu início e provavelmente o brilho deles já começou a se esvair. Já começamos a perceber que não é uma coisa tão maravilhosa quanto se pensava um tempo atrás, né? Como a imprensa, o rádio, a TV e tudo isso também aconteceu com tudo isso. Cada veículo ele chega, parece uma novidade absoluta,
parece que é uma coisa que sem ela não dava para viver, e dá para viver, e tem que se estabelecer limites no discurso utilizado para esses veículos de comunicação. Sobre isso eu não tenho dúvida nenhuma. E é um caminho que, evidentemente, vai existir. De uma forma ou de outra, vão se criar formas de cercear essa chamada liberdade absoluta, que leva as pessoas a fazerem um comentário de um artigo no jornal, agredindo tremendamente o autor do artigo, sem argumentos, dizendo alguma coisa sobre a família dele, ou sobre as preferências sexuais dele, e por aí afora, e isso não tem cabimento nenhum. A mesma coisa está acontecendo agora na política. E, num certo aspecto, querem saber? Eu acho que foi bom. Porque, como foi uma coisa muito divulgada, então as pessoas vão começar a perceber que esse tipo de manifestação que é lesiva aos interesses da sociedade, em última instância, é uma coisa grave e perigosa para a sociedade. Olá, agora eu acho uma coisa interessante. Essa é uma cartilha que a gente já conhece, né? Você desmoraliza o adversário, se apresenta como solução, mas depois de eleito você se torna parte do sistema. Nós já vimos isso várias vezes, né, Mulay? Esse cíclico, né? Não, inclusive assim, a campanha política nem sempre tinha essa racionalidade toda do programa. Uhum. Vou lembrar alguns casos. Lembra do Jânio Quadros, né? Com a campanha do varre, 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 vassourinha. Isso elegeu o Jânio e ele tinha lances altamente demagógicos. O uso da caspa, o uso do sanduíche de salame e tudo. Depois nós elegemos um outro presidente, o Collor, que era o caçador de marajás. E depois ele se revelou o mais nocivo dos presidentes, porque ele virou o super marajá e ainda confiscou a poupança de todo mundo. Então, cada um tinha sua marca. Adhemar de Barros, né, que dizia rouba, mas faz. Mas ele tinha sua marca, tinha seu eleitorado. Então, temos essa questão da marca. Agora, o problema é que a justiça eleitoral, cada vez que surge uma ferramenta nova, ela entra numa luta nova. Então, eu lembro, a primeira vez que eu fui juiz eleitoral, era proibido usar a internet para fazer campanha. Depois eles criaram um ponto candidato, ponto Brasil, que era para os candidatos usarem. Então, tentaram fazer uma disciplina, mas a coisa foi indo muito além da disciplina. E com as redes sociais, essas máquinas de falsificação, isso agora virou praticamente incontrolável. Então, nós estamos vendo essa briga contra o antigo Twitter, né? Que parece que não tem solução. E, ao mesmo tempo, tem um fenômeno que estão desmoralizando a justiça eleitoral. Eu me lembro, quando eu fui juiz eleitoral, a gente caçava mandato, a gente aplicava multa, a gente condenava criminalmente. Agora, a última eleição, o próprio Congresso se auto-anistiou. Então, se deu uma anistia, pagou todas as multas. Então, tudo que eles fizeram de errado foi perdoado e não tem nenhuma consequência. Que impacto isso tem na população? O impacto de que não vale, que é tudo geleia geral. Aí é terrível. Penso que a gente observa também que esses discursos que antes eram considerados inaceitáveis, hoje eles são vistos com certa naturalidade, né? Também, né? Por que você acha que esse processo, Pinsky, de normalização, de naturalização, está acontecendo hoje em dia, hein? Olha, eu acho que a humanidade, nós estamos passando por alguns processos. E o primeiro processo foi esse das redes sociais e da falta de controle sobre as redes sociais e da possibilidade de divulgação de fake news e disso influenciar muito o resultado da eleição. Teoricamente, quem usa fake news tinha que ser caçado, não pode mais ser candidato. Depois nós temos um fenômeno novo agora, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial está mudando profundamente os hábitos de leitura, os hábitos de escrita e os hábitos do judiciário. Eu andei estudando recentemente essa matéria. O uso indiscriminado da inteligência artificial vai provocar alguns problemas sérios que nós vamos ter que enfrentar na área de justiça.
E nós temos também essa situação do desastre climático. Quer dizer, é evidente, há um desastre climático, quer você acredite, quer não acredite, que as causas são humanas, mas o mundo está pegando fogo. São Paulo está pegando fogo, o Portugal está pegando fogo, e há fogo se espalhando em várias partes do mundo. Então, nós temos tido muitas secas, muitos períodos de chuva diluvial e fogo. Então, nós estamos vivendo um mundo que é muito perigoso do ponto de vista até de governo, e que as pessoas estão brigando com o cadeirado e não estão levando a sério o que está acontecendo à sua volta. Como é que você vê essa questão das pessoas recebendo essas informações ou essa divulgação de ódio, né, de fake news, com certa naturalidade? Eu estava acompanhando os debates pela internet e aí eu vi que dos dois momentos, quando houve a cadeirada no debate da TV Cultura e quando houve aquela discussão entre o atual prefeito Ricardo Nunes e o Pablo Marçal no programa da Rede TV, a audiência subiu incrivelmente. Eu estava vendo, parece que era 300 mil pessoas, subiu para quase 1 milhão de pessoas assistindo ao programa depois que teve a pancadaria. Eu acho que são dois momentos que a gente não pode confundi-los. Quer dizer, o primeiro momento é o momento que todo mundo acha que está acontecendo uma coisa inusitada. A coisa inusitada desperta a curiosidade das pessoas. Quer dizer, não é uma coisa comum alguém pegar uma cadeira e tentar dar uma cadeirada em alguém. Pronto. Seja ela em qualquer situação, particularmente entre dois candidatos que supostamente se colocam à disposição da população para ser seus dirigentes, os dirigentes dessa tribo grande chamada uma cidade. Muito bem. Então, é uma coisa inusitada. Até aí, muito bem, há uma curiosidade, todo mundo dá aquele riso malicioso e pronto, terminou. O problema não é esse, é as pessoas que ficam na informação superficial. Evidentemente, claro, Jânio Quadros, por exemplo, foi um demagogo famoso, né? Ele fazia a demagogia dele, mas nesse mesmo período nós tínhamos grandes oradores, pessoas que iam para a tribuna, faziam discursos articulados, apresentavam argumentos articulados, etc. Quer dizer, hoje em dia, o caminho da informação muito rápida e superficial se tornou um perigo. Quer dizer, também não há nada que se possa fazer com relação a isso. Quer dizer, as pessoas leem menos um artigo longo de jornal. Quer dizer, os jornalistas reclamam que, quando colocam artigos mais longos, eles não são lidos. Já verificaram a tendência das pessoas procurarem ler informações mais curtas. Quer dizer, livros muito grandes, por exemplo, hoje em dia, né, Dostoiévski, por exemplo, morreria de fome. E por aí afora. Quer dizer, nós temos toda uma série de hábitos de fazer as coisas muito rapidamente, não é? E, inclusive, de as notícias e as informações serem dadas de forma muito superficial. E nisso eu vejo um problema muito sério, e eu não sei, evidentemente, não tenho aqui a solução. Se tivesse, eu juro que já teria apresentado. Eu já ia te perguntar isso. Agora, eu acho que nós temos um fenômeno paralelo, que é a quebra de alguns padrões de ética. Por exemplo, nos Estados Unidos, a tentativa de invasão do Capitólio, você tentar fraudar uma eleição presidencial invadindo o Congresso, é uma coisa que nem filme de ficção científica não seria admissível. No entanto, nós vimos, aconteceu, ainda estão condenando as pessoas e ainda se pensa se vão responsabilizar ou não o candidato e ex-presidente Trump, né? No Brasil, da mesma forma. Desculpe. Eu diria que existem coisas no cotidiano, nosso cotidiano, tão graves quanto isso, quanto essas também. Veja, por exemplo, o professor José de Souza Martins, para dar um exemplo, um nome e tudo, um professor conhecido como uma pessoa de esquerda, etc. e tal, foi dar uma aula inaugural no curso de Sociologia. Ele foi interrompido por um grupo de uma determinada militância, não vou entrar no assunto
específico agora, dizendo que o assunto que interessava nesse momento para eles era tal e tal, relativo a multiculturalismo, etc., e que ou ele falasse disso, ou senão ele não ia mais ter chance de falar, e foi interrompido. O professor José de Souza Martins saiu, foi embora e deu o assunto por encerrado. Bem, isto está acontecendo nas universidades. Nas universidades americanas nem se fala. Nas universidades brasileiras começou a ficar uma moda também. Quer dizer, um grupo de alunos invade um determinado local, impede que um professor visitante de uma tendência ou de outra, de um país ou de outro, mas pessoas qualificadas intelectualmente, apresentem seus argumentos, discutam seus assuntos. Isso é gravíssimo. Do ponto de vista intelectual, é de uma gravidade sem tamanho. Olha, eu sou um grande admirador do professor Martins, José de Souza Martins, porque é das melhores cabeças pensantes do Brasil, independente de sua orientação política, ideológica, ele é muito brilhante. E isso que aconteceu com ele está acontecendo nas escolas estaduais, nas escolas primárias, em que os alunos ameaçam o professor. Então, de onde vem essa esculhambação? Eu estava falando da invasão do Capitólio, mas nós tivemos no Brasil o 8 de janeiro. Quem quer imaginar uma cena como aquela das pessoas quebrando e pondo fogo nos 3 poderes? Claro, foi concatenado, foi organizado, mas é uma coisa tão lamentável. E, por outro lado, a reação está sendo, eu entendo, um pouco desproporcional, porque não é normal. Menos do que deveria ser, claro. Mas não é normal que o Supremo fique julgando um bando de pessoas até humildes que se meteram naquela aventura, entraram no ônibus para ganhar o sanduíche e se envolveram, se excitaram e estarem sendo condenados a 17 anos. Quanto que os cabeças sejam condenados a grandes penas e sejam julgados pelo Supremo, até dá para entender, mas não isso que está acontecendo. Quer dizer, vai havendo... Todo mundo fala agora que o Supremo já não tem mais autoridade moral. Está sendo muito contestado. Então, não é que não tem autoridade moral, mas alguns comportamentos, algumas formas de agir estão levando ao descrédito do que era a nossa melhor instituição, que era o Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma, o que está acontecendo na Câmara dos Deputados e no Senado é um negócio de só fazer emenda parlamentar para mandar dinheiro para sua chácara, é uma coisa que também não tem sentido, mas parece que todo mundo perdeu a vergonha. Agora, salve-se quem puder, bota a mão no cofre e puxa o dinheiro. Eu fico muito revoltado com isso. Duas pequenas observações. Quer dizer, a primeira é a seguinte: é muito mais fácil você atirar no soldado que vem vindo do que no general que está comodamente instalado lá atrás de uma sala. Então, essa atitude é comum aqui no Brasil, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, eu volto à questão, quer dizer, se nas universidades nós estamos tendo problemas desse tipo. Eu contei do Martins, porque, além de meu amigo pessoal de décadas e tudo, ele estava assim arrasado quando isso aconteceu, me ocorreu, mas recentemente eu soube de 2 ou 3 casos de impedirem professores estrangeiros porque não estavam dentro de uma linha determinada que aquele grupo que mantinha o controle dos estudantes aceitava. Quer dizer, é uma coisa assim, inaceitável que ocorra dentro das universidades, por exemplo. Então, quer dizer, eu acho que se nas universidades nós temos isso, por que na Câmara dos Deputados nós não vamos ter? Agora, e por que nós não vamos ter as milícias comandando um estado como o Rio de Janeiro? Né? Claro. E outro problema que está agravando no Brasil, aqui nos Estados Unidos nem tanto, mas no Brasil é a falta... As pessoas não acreditam mais na imprensa também, né, Blay? Não é só no judiciário, a imprensa também ela tem agora uma pecha de não credível. Você acompanha os debates, por exemplo. Você acompanha o debate no Brasil, acompanha o debate ou as entrevistas com os políticos aqui nos Estados Unidos. Há um respeito muito grande aqui nos Estados Unidos pelo jornalista que está fazendo a entrevista. Aí no Brasil, os candidatos tocam
fogo nos jornalistas, né? É uma questão... E mesmo se apresentando denúncias, mesmo você fazendo acusações corretas, com provas e tal, as pessoas passam a não acreditar mais no jornalismo, naquela cobertura séria, né? E uma nação sem um jornalismo credível é uma nação, até mesmo, eu digo, posso estar me excedendo aqui, mas sem democracia, hein? Aqui na França também há um grande respeito pela imprensa. Inclusive, a TV, o Jornal das 8 horas, que todo mundo assiste, ele mostra a realidade e não faz força para agradar o governo, não. Hoje mesmo está aqui acontecendo um movimento, parece que vão apresentar um ministério, afinal, né? A França está sem governo há meses e agora com o novo primeiro-ministro há 13 dias e ainda não chegou a um consenso de ministério. Mas a imprensa tem algum respeito, tem credibilidade. Agora, no Brasil, como é que aconteceu esse processo da imprensa perder credibilidade, se não através da radicalização, em que você quer convencer as pessoas a pensar como você, e quem pensa de modo igual segue o que é igual e não liga mais para a verdade, para o eventual fato. O fato é incômodo, apaga o fato. Eu acho isso gravíssimo. Pinsky. Não, é exatamente nessa direção que nós estamos caminhando. Eu acho que é um juízo de valores que se faz e, na minha opinião, existe, em primeiro lugar, uma preguiça geral muito grande no Brasil. O Brasil tem um problema. Nós começamos a ler muito tarde. Quer dizer, a imprensa chegou no Brasil, todo mundo sabe, depois da vinda da família real. Antes disso, no século XIX já. Antes disso, não havia nem imprensa no Brasil. Então, a imprensa só chega no século XIX. E durou pouco tempo. Chegou atrasado e durou pouco tempo. Porque hoje, tudo que é impresso tem um valor muito menor do que tinha. Se você quiser chegar na área do livro, por exemplo, eu posso dizer, hoje não existe mais best-seller. Existem, assim, alguns mega-sellers pontuais, que são mega-sellers mundiais até, meia dúzia que ocorrem no decorrer de um ano, e fora isso, tiragens pequeníssimas de livros. As pessoas leem muito menos do que liam. Quer dizer, pouco tempo atrás, e vocês devem se lembrar disso, você não é tão jovem assim também, William, então vai se lembrar, quer dizer, a gente andava recentemente com os livros que a gente lia nos braços, né? Entrava na universidade porque fazia questão que todo mundo soubesse do livro que a gente estava lendo e que aparecia aqui, né? E a gente lia realmente esses livros. Todo mundo lia. Na universidade, a gente lia em várias línguas, não se questionava. Eu não me lembro de um professor chegar e colocar uma bibliografia em francês e perguntar para a classe, vocês leem? Quer dizer, é um dado da realidade. Todo estudante de história tinha que ler francês, todo estudante de história tinha que ler inglês, etc. e tal. Hoje em dia, dizem meus colegas, eu estou aposentado, que quando você chega a dar um livro de espanhol, o pessoal chia. É o sinal dos tempos. Senhores, infelizmente o tempo acabou aqui. O nosso programa chegou ao fim. Eu gostaria de agradecer mesmo a participação de vocês. É sempre bom ter pessoas que pensam fora da caixa, como os dois. O Mulaer, que está na França hoje, né, Mulaer? Obrigado por ter me recebido. E um grande prazer. O Pinsky está em São Paulo. Obrigado, Pinsky. Agora, o Jaime falou que ninguém lê, eu vou dar uma lição de casa para vocês e para o telespectador. Vamos lá. Eu lancei um livro em novembro que é muito interessante. Chama-se Cartas de Paris, Notícias do Brasil, que conta o meu tempo na França e as cartas que eu recebia, contando os episódios do Brasil naquele tempo. Então você tinha o sequestro do embaixador americano, você tinha a morte do Marighella, e você tinha as trocas de presidente, está tudo contado nesse livro. Então é um livro um pouco memorialística, mas é um livro também de literatura e também de história do Brasil. Muito bem. Eu vou te dar uma notícia. Está na pilha. Ótimo. Isso está na sua pilha é uma grande honra. É uma grande honra. Eu quero estar na pilha do Jaime, viu, William? Está na pilha do Jaime, olha, eu vou te contar, viu? Não é fácil. É mesmo, poxa.
Obrigado, Ele então, pela escreve oportunidade. muito bem, né? É. Ele tem um texto excelente, cuidadoso. Eu tenho muito prazer em lê-lo. Muito bom, Obrigado. obrigado pela participação de vocês dois. Espero tê-los numa próxima oportunidade. Sempre, sempre, William, com você. Pode falar. Pode falar.